A paz do Senhor, queridos professores, sejam todos bem-vindos a mais um podcast BD em Síntese. Comigo, a nossa professora Raíssa. A paz do Senhor, Raíssa. Em paz do Senhor a todos os ouvintes deste podcast. Então, queridos, estamos aqui para mais um momento pedagógico da lição de adultos, né? Que tem por título Homens dos quais o mundo não era digno. O legado de Abraão, Isaque e Jacó. E hoje, caminhando aí para o finalzinho da nossa lição, vamos falar um pouco sobre a lição de número 10, que tem por título A Reconciliação de Jacó com Esaú. Raíssa, quais são os objetivos para a lição de hoje, a lição de número 12? Vamos para os objetivos da lição. Tópico 1, ponto 1, melhor falando, explicar que Jacó e Esaú tinham sérios conflitos. Ponto 2, mostrar o encontro de Jacó e Esaú. E o terceiro, saber que depois do encontro com seu irmão, Jacó segue seu caminho. Então, Amém. queridos, com base nesses objetivos, a lição ela vai percorrer, né, a discussão a partir deles. Então, vai trazer à tona um pouco da lição lá inicial, né, de número 11 ali, número 10 mais ou menos também. Então, vai, retomar um pouco da história, né, de Jacó e Esaú. E o ponto-chave, né, a ênfase da lição de hoje, para mim, ela não está como palavra-chave, né, que é reconciliação, mas faz parte, que é o perdão. Então, eu acho que a palavra-chave é muito boa, né? A reconciliação faz parte dessa parte do perdão, mas eu acho que um olhar, uma atenção maior sobre a ênfase, né, no perdoar. Então, é trazer muito à tona esse pensamento, né, essa reflexão para os seus alunos, principalmente nesse momento introdutório de pensar, né, quantas pessoas, né, ou se não tantas, mas de que maneiras, né, por vezes nós distanciamos pessoas por pecados nossos, né? Então, aí seja o da difamação, da inveja, né? Até do orgulho. Então, vários pecados que a gente vai ali alimentando, considerando muito o nosso eu. Então, é eu no centro, né? É como se existisse, né, ali um trono em que eu estou no centro e todo o resto é quem tem que ser justamente submisso a mim. Em que sentido? Seguir as minhas regras, o que eu penso, fazer o que eu digo, dessa forma, né? E se fugir disso, justamente me desagrada. E no que me desagrada, né? Eu vou ali nesse ciclo, né? Então, vou afastando essa pessoa. Por um lado, existem pessoas, irmã Manu, mas dizer isso assim, numa classe, por exemplo, de senhoras, de senhores, parece algo muito forte. Muitas vão dizer logo, né? Não, eu não estou, não. Mas são pequenas decisões, né? São pequenos detalhes da nossa vida que nos fazem, por vezes, nos colocarmos justamente nesse trono, né? De eu no centro. É uma situação em que, mas eu lutei, os irmãos não sabem o quanto eu orei por isso, né? E tal, não sei o quê. Mas se é dada a outra pessoa, porque fulana não vai fazer como eu, né? Então, são questões que às vezes a gente olha que às vezes, dependendo do exemplo, parece estar muito distante, mas dependendo do exemplo, parece estar aqui, né? Bem pertinho. Então, trazer essa reflexão visando, inclusive, a verdade prática, que é em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. Acho que é a chave, justamente, da lição de hoje. Então, por isso, essa pergunta reflexiva no início, nesse momento introdutório,
para justamente fechar, né? Veja, você é pecador e diariamente Deus tem lhe perdoado. Por que você quer negar o perdão ao outro, né? Então, essa seria a pergunta-chave aí, final para a lição de número 12. Raíssa, Manu, querida, a lição número 12 chega com a temática que todo cristão já passou por ela em algum momento da sua vida, que é tratar sobre o perdão, né? E embora em alguns momentos a gente fuja dessa palavra, desse momento, é importante você, professor, estar orando ao longo desta semana. Falaremos sobre perdão, falaremos sobre cura de traumas familiares e falaremos mais uma vez sobre a graça de Deus, né? Que é derramada sobre nós pecadores. Então, tire um momento para você estar em oração. São temas difíceis, temas que envolvem principalmente família, e talvez muitas pessoas estejam ali com seus traumas, ainda com as suas feridas, precisando perdoar e também ser perdoado. Então, não desperdice essa oportunidade que Deus te dá de estar em oração, clamando a Ele por sabedoria para chegar com essa temática diante da sala da melhor forma possível e até mesmo, quem sabe, Deus nos proporciona esses momentos como professores também de aprender, de crescer e de refletir sobre essas temáticas na nossa própria vida. Então, você vai chegar ali para a sala, falar que a reconciliação exige a iniciativa, exige humildade e exige, acima de tudo, a confiança na intervenção divina. É interessante que você esteja em oração, muita oração. Talvez depois dessa aula, alguns alunos procurem você para conversar sobre essa temática, para compartilhar algo que da vida dele que envolve esse tema, e você precisa que Deus te dê sabedoria e direcionamento, que você seja aquele professor que o aluno pode contar e sinta-se à vontade, né, de compartilhar também um pouco da vida dele. Então, eu já começo, acho que a primeira dinâmica ou dica pedagógica é se debruce em oração ao longo desta semana, porque essa temática exige muita sabedoria da parte de Deus sobre a sua vida, para que você administre esse tema da melhor forma possível para a sua sala. Você é bênção, professor, e Deus quer que você continue sendo bênção, não só para a vida dos seus alunos, mas também para a vida da sua família. Reflita também como anda o seu momento familiar, as suas questões familiares, e é uma oportunidade que Deus te dá para também estar revendo certas situações e passando também por um processo de transformação. Que coisa boa, né? Comece a aula perguntando quanto tempo é necessário para que uma mágoa seja curada. Existe um ditado no mundo que diz assim: o tempo cura todas as feridas. Será mesmo que o tempo cura todas as feridas? Quantas pessoas que a gente diz assim, meu Deus, desde que eu conheço aquela pessoa, ela guarda essa mágoa. Ela nunca perdoou. Será que esse ditado que o mundo fala com tanta propriedade e certeza, o tempo cura todas as feridas, é uma verdade? Então você começa fazendo com que os seus alunos reflitam. Quanto tempo é necessário para que uma mágoa seja curada? E você pode organizar a classe em duplas. Na igreja da Cidade da Esperança, a nossa classe Débora, normalmente ela é bem lotada. As mulheres são bem participativas em nosso EBD. Em média, já chegamos a ter, eu acho que 70 mulheres ali, não é, Manuela? sim. 70 mulheres, fácil, fácil. E a gente fica assim pensando, meu Deus, que maravilha, que coisa linda. Então, para mim seria tranquilo ao mesmo tempo, talvez não tão tranquilo quanto uma sala menor, mas é possível. Você pede que os seus alunos se juntem em dupla. Então, no próprio banco onde eles estão sentados, ou cadeira, eu não sei como é a disposição da sua sala, mas você pode juntar de dois em dois alunos, aqueles que estão próximos, e pedir que eles ali, por 6 minutinhos, você cronometra, tá bom? Faz lá o ajuste do tempo para que você administre bem a sua aula, porque isso também contribui para que a aula seja proveitosa e o aprendizado seja eficiente. Sim. Vocês vão conversar, a dupla vai conversar e debater sobre essa temática. O que é mais difícil? Pedir perdão ou perdoar? Como você vai estipular 6 minutos, dá tempo para que cada um converse 3 minutos, pelo menos, né? Sempre tem aquele que conversa mais, aquele que conversa menos, mas vai ser interessante
Primeiro, para que eles se conheçam mais, interajam mais e tenha, se sinta participante nesse momento. Então, vai ser só uma conversa. Ah, quem está certo, quem está errado, o que é mais fácil, o que é mais difícil, vai ser só uma conversa para eu conhecer um pouco o ponto de vista do outro e refletir também sobre isso. E eu acho que é interessante. Se você, professor, quiser estar usando essa dinâmica dessa forma, vai ser bem interessante. E aí você vai chegar na leitura bíblica em classe, você vai pedir para sua sala toda marcar Gênesis, capítulo 33, versículo 4. Vai estar aqui na parte da leitura bíblica em classe. E é interessante que você estimule o seu aluno a ter a revista da EBD e leve sempre uma caneta, um lápis, um marca-texto, para que ele se sinta realmente numa sala de aula e ali marque sua lição, escreva, esteja realmente como um aluno participante e ativo. Em Gênesis 33, versículo 4, vai dizer assim: Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou e choraram. Então você vai ver aí que essa parte do versículo 4 de Gênesis 33 é o desfecho inesperado desse encontro. Você vai marcar e vai fazer com que o aluno reflita. Veja bem, o passado de Jacó era marcado por erros. E aí nós vamos perguntar como é que nós podemos lidar com a culpa do passado ao buscar a reconciliação com alguém. Esse desfecho teve um desfecho diferente e agradável, porque em um primeiro momento Jacó queria usar apenas a bajulação, entregando presentes, oferecendo presentes. Mas depois que ele tem um encontro com Cristo, depois que ele tem um encontro com Deus, as coisas mudam de figura. Ele simplesmente abre mão da bajulação e passa por uma transformação, e ali ele compreende o que realmente deve ser feito, né? Quando ele chega nesse momento do versículo 4, a sinceridade, há realmente desejo de reconciliação, de estar ali junto com o seu irmão. Então você pode também perguntar o que o choro e o abraço de Esaú nos ensinam sobre a soberania de Deus em mudar corações que pareciam endurecidos pelo ódio. Tudo isso são temáticas que você vai estar fazendo com que a turma participe. Qual a diferença entre perdão, que depende de nós, e reconciliação, que depende de ambas as partes? Às vezes podemos perdoar alguém, mas não haver reconciliação, não é verdade? Porque a reconciliação precisa que os dois queiram estar ali juntinhos. Então, Manuela, eu acredito que seja isto. Hum, Acho que essa semana eu estava ouvindo alguma aula e o professor disse assim: lembre-se que você está numa classe de escola dominical, não é uma pregação. Então você faça com que a turma participe. E eu tenho essa dificuldade, às vezes a gente só quer falar, mas tem que deixar o aluno participar, estar ali também, interagindo, para que realmente ele se sinta em uma sala de aula. Amém? Também foi um vídeo que Nils postou no grupo dos professores. Pronto. Eu sou uma professora aplicada, eu ouvi. Muito bem. E Tudo aí, bem. como Raíssa trouxe, né? Então, eu acho que dentro dessa dinâmica, inclusive, que ela traz, essa conversa, né? Cabe para desfecho as perguntas finais, né? Como você lida, ou costuma lidar, né, com conflitos e garante que eles levem à reconciliação em vez do ressentimento? E como as dificuldades para perdoar afetam os seus relacionamentos, né? Então, é, porque uns terão facilidade em pedir perdão, né? Mas outros já terão dificuldade em perdoar. E a depender, sempre a gente coloca a depender da situação, né? A situação como assim, não é algo que não poderia jamais acontecer, né? Por isso esse ressentimento de sempre ficar ali, né, remoendo o que aconteceu e não liberar o perdão. Então, acho que esse é o ponto, e a atividade prática é o quê? Perdoar. Até a vinda de Cristo é perdoar. É perdoar de novo, e de novo, e de novo. Tá? Então, esperamos ter contribuído com a sua aula. Desejamos, querido professor,
né? Que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. E agradecemos também a direção do DENEC pela confiança e oportunidade de estarmos aqui. Então, fiquem todos na paz do Senhor. A paz do Senhor.